recentemente teve alguns alunos que pediram para eu fazer essa aula, explicando para vocês alguns dos conceitos que vocês devem, para essa atividade que vocês devem resolver, atividade 2, tá certo? Então, para começar, eu trouxe aqui da inclinação da reta, certo? Então, aqui eu vou ter 3 tipos, 4 na verdade. Então, eu tenho aqui onde a reta ela está perpendicular ao eixo X. Aqui nesse segundo, a reta ela está paralela ao eixo X e ali ela está inclinada, certo? Aqui quando ela está inclinada a gente já sabe, tudo bem? Uma coisa que a gente tem que lembrar para determinar qual que é esse M, qual que é essa inclinação da reta. Sempre lembrando lá, a tangente do ângulo é o que forma essa inclinação. Então vamos ver o primeiro aqui. Então, ó, como vocês podem observar, a inclinação dessa reta é um ângulo de 90 graus, certo? Então, tangente de 90 é igual à inclinação. Só que a tangente de 90 a gente não consegue definir. Portanto, então, a inclinação da reta nesse gráfico a gente não consegue determinar, certo? Por conta da gente não conseguir definir a tangente de 90. Aqui agora no outro. Aqui então, ó, a reta ela é paralela ao eixo X, ou seja, ela não tem ângulo nenhum, certo? Então, ó, o ângulo dela é 0. Então, a tangente de 0 é o próprio 0, tudo bem? Então, M aqui, ele vale 0. E aqui, nesses outros exemplos, que nem eu falei para vocês, a gente tem a reta, pode ter reta crescente e decrescente. E dependendo de qual delas forem, o M ele vai ser positivo ou ele vai ser negativo. Então, quando o M é positivo, a nossa reta é crescente, que nem a reta 1 aqui. Ou seja, tanto os valores de x quanto o valor de x quanto o valor de y, ele aumenta. Se o M for negativo, a nossa reta ela é decrescente, certo? Ó, vocês podem ver que o x ele está diminuindo, o valor de x, né? O valor de y está diminuindo, o valor de x está aumentando. Então, um está diminuindo, o outro está aumentando. Então, isso é decrescente. Então, o valor do M ele é negativo. Bom, agora a gente vai ver um pouquinho de equação da reta, certo? Então, nós temos os dois tipos, a equação da reta reduzida e a equação geral, certo? A reduzida a gente chegou a ver em sala treinando bastante, né? Onde é y igual ao m, que é a inclinação da reta, vezes x mais h, né? Que é o coeficiente linear. No aplicativo, a professora chamava de A e de B. Tem diferença? Não, certo? Continua sendo o coeficiente angular e o coeficiente linear, certo? Então, aqui, o coeficiente linear, que é o Hzinho, é onde corta o eixo do Y. A inclinação da reta, a gente pode fazer substituindo os valores pela própria equação reduzida, ou também usar a fórmula da inclinação, né? Δy dividido pelo Δx. Certo? A equação geral, nós não chegamos a ver ela em sala, né? Então, a gente tem 2 modos de resolver essa equação geral. A gente pode usar o y menos y0 igual a mx menos x0, certo? Onde esse y e esse x, eles são da equação, então eles vão continuar sendo y e x. Ou a gente pode fazer usando determinantes, que foi matéria do 2º ano que a gente viu ano passado. Eu vou fazer das 2 formas para a gente ver certinho como que faz. Então vamos lá. Primeiro eu vou descobrir a equação da reta usando essa fórmula, tudo bem? E aqui, então, eu quero saber qual que é a equação da reta que passa pelos pontos 3 e 5 e menos 2 e menos 4. Vamos lembrar então que os pontos cartesianos sempre é x, y, certo? Sempre nessa ordem. Então vamos aqui. Para a gente usar essa equação, a gente tem que descobrir o m, ou seja, a inclinação da reta, tudo bem?
Então, vamos lá. M é igual a y final menos y inicial, dividido por x final menos x inicial. Então, vamos lá. Quem que é o y final? Menos 4, menos o inicial, o 5, não pode esquecer do sinal, hein? X final, menos 2. X inicial, 3, menos 3. Então, vamos lá. Menos 4 com menos 5, menos 9. Menos 3 com menos 2 com menos 3, menos 5. Fica 9 quintos. Então, vamos lá. Então, aqui eu só vou substituir no valor de m, esse 9 quintos. Então, ó, lembrando, o y e o x, eles são da equação. Então, eu não vou mexer com eles. Então, eu vou escolher um outro ponto, A ou B, para eu poder substituir em x, em y0 e x0. Pode ser qualquer um desses pontos, mas observem aqui, gente, que eu não tenho sinal negativo. Então, vamos sempre pegar aqueles que não têm sinais negativos, porque é mais fácil de resolver. Então, eu vou pegar o ponto A para usar como x e y. Então, vamos lá. Então, ó, no lugar do y, eu vou colocar... Do y, eu vou deixar no y. No lugar do y0, vou colocar o 5. O m, eu acabei de descobrir aqui, 9 quintos. O x eu vou deixar de x. E o menos x0 é o 3. Muito bem. Então, ó, aqui não tem o que eu fazer, então por enquanto eu vou deixar dessa forma. E aqui, gente, o 9 quintos, ele tá multiplicando tudo que tá dentro do parênteses. Então, eu vou fazer a distributiva, né? Então, 9 quintos vezes x. 9 quintos x. Nove vezes menos 3, menos 27, né? Aqui, lembra que no caso teria 1, 5 vezes 1, 5. Então, menos 27, 27 quintos. Muito bem. Então, agora aqui, eu tenho uma subtração de fração com o mesmo denominador. Então, não preciso fazer MMC porque a gente tem o mesmo denominador. Então, vai ser lá, y menos 5. Então, 9x com menos 27. 9x menos 27, tudo isso dividido por 5. Muito bem. Esse 5 que está aqui multiplicando, dividindo, vai passar para o outro lado multiplicando. Ele vai passar multiplicando tudo, hein? Então, vai ser uma nova distributiva. Prontinho. Então, vamos lá na distributiva. 5 vezes y, 5y. 5 vezes menos 5, menos 25. 9x menos 27. A gente tem que deixar tudo isso igual a zero, né? Então, eu vou passar todo mundo para o lado de cá. 5y menos 9x. Agora, eu já vou fazer. O 27, ele vai vir positivo. Então, menos 25 com mais 27 vai ficar mais 2. Igual a 0. Pronto. Achei a minha equação da reta. Agora, a gente vai fazer com determinante, certo? Então, vamos lá. Então, ó, na primeira linha, nós vamos colocar x, y e 1. Na segunda linha, nós vamos colocar o primeiro ponto. 3, 5 e 1 novamente. E aí, na terceira linha, nós vamos colocar o segundo ponto. Então, menos 2, menos 4 e 1, certo?
Então, esse determinante, ele tem que ser igual a 0. Como que eu resolvo mesmo dessa forma? Eu repito as duas colunas para o lado de cá, né? Então, vamos lá. X, 3, menos 2. Y, 5, menos 4. 1, 1, 1. Repito as duas colunas. X, Y, 3, 5, menos 2 e menos 4. Isso, agora a gente vai fazer a multiplicação na diagonal. Vou mudar de cor. Então, vamos lá. X vezes 5, 5x. 5x vezes 1, 5x. Lembrando que para cá não muda o sinal, né? Enquanto a gente está nessa inclinação. Y vezes 1, 1y. 1y vezes menos 2, menos 2y. A outra diagonal. 1 vezes 3, 3. 3 vezes menos 4, menos 12. Agora vamos para o outro lado, agora subindo. Agora inverte o sinal, né? Então, vamos lá. Menos 2 vezes 5, menos 10. Positivo, que inverte o sinal. Menos 4 vezes 1, menos 4. Menos 4 vezes x, menos 4x. Como inverte o sinal, mais 4x. E por último, 1 vezes 3, 3. 3 vezes y, 3y. Então, menos 3y, porque inverte o sinal. Então, vamos lá, vamos juntar. Menos 2y com menos 3y, menos 5y. O x, 5x com mais 4x, mais 9x. Agora, menos 12 com mais 10, menos 2. Pronto. Vocês podem perceber que aqui o sinal ele está ao contrário do que a gente determinou usando aquela fórmula, mas elas são equações equivalentes, certo? Tanto faz eu usar dessa forma, deixar nessa forma a equação, quanto na outra, tudo bem? A outra tá como? É como se eu estivesse passando todo mundo para o lado de cá de 0. A outra tá 5y menos 9x mais 2, certo? É a mesma coisa, são equações equivalentes. Tanto que eu vou mostrar para vocês agora, se eu usar essa com o sinal dessa forma ou dessa forma, vai surgir a mesma reta. Vamos lá então. Então, ó, aqui eu coloquei as duas equações para a gente ver como elas são equivalentes. Vai dar a mesma reta, né? Vocês podem perceber que todos os sinais estão trocados. Agora, se por exemplo só fosse o 2 que tivesse trocado, não, aí tá errado. Tem que todos os sinais eles devem estar um contrário do outro. Vocês podem perceber que aqui é positivo, aqui é negativo. Ó, aqui era positivo, virou. Aqui era negativo, virou positivo, e aqui era positivo, virou negativo. Todos os sinais são trocados. Como que eu faço para ver se está certo? Bom, vou pegar o ponto A, certo? No meu ponto A, o valor de x vale 3. Então, se o valor de x vale 3, o y tem que valer 5, certo? Porque o ponto A é 3 e 5. Então, é só a gente substituir. Então, no lugar do x, eu vou colocar o 3. O y, então, tem que dar 5. Aí tá certo, porque essa reta passa por esse ponto. Então, vamos lá. Então, ó, o y eu deixo aqui, porque eu quero verificar ele. Menos 9, o x é 3, mais 2, igual a 0. Então, menos 5y, menos 9 vezes 3, menos 27, mais 2, igual a 0.
Devo 27, pago 2, devo 25. Muito bem, equação de primeiro grau agora, né? Então, 5 que está multiplicando vai passar dividindo. Quanto que é 25 dividido por 5? 5. Ó, o y deu 5. Bom, então, ponto 3, ponto x 3, ponto y 5. Deu certo, né? Essa equação está correta. Vamos ver a outra se também dá a mesma coisa. Então, eu vou substituir o x mesmo, tá? Já que substituí o x lá, vou substituir aqui. Então, o y eu vou deixar, porque é o que eu quero verificar. No lugar do x, eu vou colocar o 3, menos 2 igual a 0. Então, menos 5y, 9 vezes 3, 27 menos 2, 0. Tenho 27, devo 2, continuo tendo 25, positivo. Então, ó, o 25 aqui tá somando, vai passar para o outro lado, subtraindo. O menos 5 passa dividindo, né? Menos 25 dividido por menos 5, 5. Menos com menos, mais. Tá vendo que deu certo também? Por quê? Porque são equações equivalentes. Também, pessoal, no vídeo, no aplicativo, na aula que vocês tiveram na segunda, falou um pouquinho de estatística, certo? Eu não quis entrar muito a fundo nesse assunto, apesar de ser muito importante, cai bastante vestibular e tal. A gente, no quarto bimestre do terceiro ano, a gente vê essa parte mais detalhada, tá? Então, ó, eu coloquei lá pra vocês, igual o professor tinha feito na segunda. Moda, mediana, média e média ponderada, certo? Então, o que é a moda? A moda é aquele número, aquela letra, aquela palavra que repete mais vezes. Então, aqui, por exemplo, eu tenho M, M, R, E, C, A. Qual que é a letra que se repete mais vezes nessa sequência? A letra A, né? Então, a minha moda é a letra A. Mediana. Mediana é um número que aparece no centro de determinada sequência, tudo bem? Então, mas a gente nunca pode esquecer que eu tenho que colocar essa sequência em ordem crescente. Então, aqui, ó, na atividade não, no conceito que eu passei para vocês, estava falando da idade, né, de algumas pessoas. Então, estava lá, a idade de um era 32, 33, 24, 31 e 45. Não está numa ordem crescente. Então, antes de achar essa mediana, eu devo colocar ela na ordem crescente. Então, por exemplo, ó, então ficou 24, 31, 32, 33 e o 45. Então, a mediana é o elemento que está no centro, ou seja, é o 32. Eu tenho 2 elementos para cá e 2 elementos para lá. Ah, professora, mas e se eu tiver 2 elementos aqui no centro? Muito simples, a gente tira a média desses 2 elementos, certo? Somos 2 e dividir por 2. Falando em média, aqui a gente tem a média. Média é o que a gente faz para calcular a nota de vocês, por exemplo. O que eu faço para calcular a nota de vocês? Eu somo as notas e divido pelo tanto de trabalho, de prova que vocês fizerem. Então, vamos supor que a gente teve duas provas, prova mensal e a bimestral. Eu vou somar e vou dividir por 2. E se eu tivesse acrescentado mais um trabalho? Então, prova mensal, prova bimestral e um trabalho. Então, somo os 3 e divido por 3, certo? Aí dá a minha média. Nós temos também a média ponderada. O que é essa média ponderada? É quando a nota, por exemplo, ela vale um determinado peso. Então, por exemplo, ó, eu tenho a prova 1, 2 e 3. A prova 1, ela vale mais, ou seja, porque ela vale 5, ela tem peso 5, tudo bem? A prova 2, ela vale 2, vale menos, e a prova 3 vale 5. Então, na média ponderada é quando eu coloco esses pesos nessas notas ou qualquer outra estatísticas que está querendo fazer, certo? Então, aqui está a nota.
Então, na primeira nota, tirou 6, na segunda, 7 e na terceira, 8. Então, esses daqui são os pesos que tem cada prova e que foram as notas que determinado aluno tirou. Então, para fazer a média ponderada, eu tenho que multiplicar a nota pelo peso daquela prova. Então, aqui, ó, na primeira prova ele tirou 6. Qual que é o peso dessa prova? 5. Então, eu vou multiplicar 6 por 5. Somar, né, agora com a prova 2, ó. Então, na prova 2 ele tirou 7. Qual que é o peso dessa prova? 2. E a mesma coisa na terceira. Então, ó, na prova 3 ele tirou 8 e o peso era 3. Então, ó, eu multiplico a nota pelo peso e depois eu somo. Tudo isso dividido pela soma dos pesos. Então, ó, 5, 2 e 3, certo? Então, aí eu somei, fiz a multiplicação primeiro, óbvio, né? Todo mundo sabe. Aí, faço a multiplicação, somei, deu 68. 5 mais 2 mais 3, 10. Então, 68 dividido por 10, 6,8. Então, a média ponderada desse aluno foi 6,8. Na aula de segunda, também falou um pouco de porcentagem, certo? Vou fazer só uma demonstração aqui, porque eu achei que o professor foi bem pertinente no que ele falou, e vocês também já sabem, né? Então aqui, gente, a gente sabe que hoje porcentagem, analisar gráficos, estatísticas, ela tá em nosso dia a dia, né? Qualquer lugar ou qualquer jornal que eu for ver, vai ter porcentagem, vai ter um gráfico, vai estar falando de estatística, ainda mais nesse momento que a gente tá, né? Onde fala sobre as estatísticas do Covid, as porcentagens e tal. Então é muito importante a gente saber calcular. Por exemplo, aqui, 25% de 200. Nossa, vocês já sabem como que faz isso, né? Só que é muito importante a gente não esquecer. Então, igual o professor de segunda falou, tem duas formas a gente fazer. Ou por regrinha de 3, ou usando ir direto, né? Então, aqui, ó, 25%. A gente sabe que já o nome já diz, é 25 por 100, né? Então, 25 por 100 de 200, ou seja, eu multiplico aqui o 200. Então, vamos lá, né? Multiplicação com fração, multiplico de cima pelo de cima, de baixo pelo de baixo. 25 vezes 200, 5.000, certo? 100 vezes 1, 100. Corto os zerinhos, né? Então, 50 dividido por 1, 50. Bom, então, quanto que vale 25% de 200? 50, certo? Ou por regrinha de 3, ó. Eu sei que 200 é o 100%. E o 25%? Quanto é que vale? Não sei. X. Passa a regrinha de 3, vai dar na mesma coisa. Então, aí, 200 vezes 25, 5.000. Opa! X vezes 100, 100, X. O 100 está multiplicando X, passa dividindo. 5.000 dividido por 100, 50. Mesmo resultado, certo? Então, a gente tem essas duas formas de fazer, que é bem fácil.